Digo-lhes a verdade: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai querido, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor que nessa noite o Senhor venha ter misericórdia da nossa alma, misericórdia do nosso espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, tudo aquilo que nós pecamos diante ao Senhor, até nessa data de hoje, pedimos ao Senhor perdão e misericórdia. Deus, nessa noite nós estamos necessitados de ouvir a Sua voz, porque a Sua voz é doce, é meiga e ela traz vida para aquele que já se encontra morto. Pai, eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor venha restituir, meu Pai, aquilo que Satanás tentou tirar da sua igreja, porque nós só aceitamos passar pela prova se for o Senhor aprovando e testando nós. Mas se for Satanás tentando tirar a nossa fé, Pai, repreenda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus, eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor venha quebrar todo esse teto de bronze, meu Pai, todo escudo de bronze que tentar atrapalhar a adoração da sua igreja chegar até o céu. Deus, nessa noite nós não aceitamos sair dessas portas da mesma forma que nós entramos. Deus, nós queremos sentir mais uma vez a Sua presença. O Senhor já falou conosco no meio aos louvores, o Senhor já usou outros irmãos para poder falar conosco. O Senhor falou do seu amor, o Senhor falou da sua união. O Senhor, Pai querido, necessita urgentemente de pessoas que estão confiantes na Tua palavra. O Senhor necessita de pessoas que estão dispostas a ouvir a Tua palavra, pois o Senhor é um Deus que está acima de toda a terra. O Senhor é um Deus que tem adoração constante 24 horas no céu. Pai, eu peço ao Senhor que nessa noite venha falar, meu Pai, segundo a Sua vontade. Venha me usar, meu Pai querido, para a honra e glória do Teu santo nome, que o meu espírito caia por terra e o Espírito Santo do Senhor venha reluzir dentro deste local. Pai, todo o egocentrismo venha cair por terra, porque aqui não foi feito para o homem brilhar, senão a glória do Senhor dentro deste local. Deus, eu peço ao Senhor, aquele que está cabisbaixo, aquele que está fraco na fé, aquele que já não encontra mais esperança nos dias, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo envie o Consolador dentro do coração dele, restitui as forças dele, Pai querido, porque nós ainda temos uma longa jornada até a Canaã celestial. Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus continue com essa igreja, pois nós adoramos somente o Teu santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo Nazareno. Pai, obrigado por tudo e continue dentro dessa igreja. Amém, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você leu o livro de João, o quarto livro do Novo Testamento, a qual o próprio, segundo os escritores, foi ele que escreveu esse livro. João, ele foi um dos escritores que mais falou sobre Jesus Cristo. Segundo a teologia, João, ele fez a biografia de Jesus Cristo Nazareno na sua intimidade. Segundo aquilo que está escrito no livro de João, algumas coisas não estão escritas nos outros livros como Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, João, ele teve uma particularidade íntima da parte de Deus em escrever coisas que os outros não conseguiram ver. Eles não escreveram, não foi porque não tiveram oportunidade. Segundo um livro que eu já li, todos aqueles que escreveram sobre Jesus Cristo, todos eles olharam de uma forma diferente. Uns, quando viram Jesus pelas costas. Só pode relatar coisas que eles viram pelas costas. Outros, o que relataram sobre Jesus Cristo, viram Jesus de lado. Não puderam andar com Jesus junto, lado a lado com ele. João, ele conseguiu andar lado a lado com Jesus Cristo Nazareno. E ele escreveu coisas que nenhum outro capítulo está escrito, como por exemplo, o primeiro livro, quando ele fala que o verbo se fez carne, no princípio era Deus, e Deus era com ele, e o verbo se fez carne. São coisas que você não encontra em nenhum outro lado da Bíblia, a não ser aqui.
João, ele detalha muitas coisas, como por exemplo essa passagem que você leu. Jesus Cristo Nazareno, no auge da sua mocidade, quando ele estava atingindo a sua pré-adolescência, ele sabia que ele teria que passar por um processo para ser comprovado, entre aspas, que ele era filho de Deus na terra. Jesus Cristo, ele teve um processo até chegar nesse versículo. Jesus Cristo, ele cresceu como toda criança, jogou todos os desportos que tinha naquele tempo. Jesus Cristo brincou como toda criança brincou naquele tempo. Jesus Cristo, ele cresceu com graça e sabedoria. Jesus Cristo, ele não cresceu a Deus dará, ele cresceu dentro do templo. Segundo a palavra do Senhor, aos 12 anos de idade, ele já estava sentado dentro do templo, discutindo com os rabis daquele tempo, relatando sobre a Torá, ou o livro Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, ele tinha tempo para todas as coisas, inclusive para tratar das coisas do Pai dele. E então Jesus Cristo, ele chega até a certa idade de 30 anos, ele precisa passar pelo batismo. Um certo dia, à beira do Rio Jordão, o pastor João Batista está em mais um dos seus cultos pentecostais, está falando sobre o amor de Deus, está pregando uma palavra viva e eficaz, está falando: arrependei-vos que é chegado o tempo vindouro do Senhor Jesus Cristo. O pastor João Batista estava em uma cruzada profética, estava cheio da unção de Deus, o homem que foi constituído na terra por Deus, que o próprio Jesus Cristo relatou que depois dele não haveria mais nenhum na face da terra. João Batista era um pastor excêntrico, ele não aceitava pecado na sua igreja. João Batista, aonde ele passava, a glória do Senhor acompanhava ele, porque ele era um homem que foi criado dentro da palavra do Senhor. João Batista nasceu através do milagre que sua mãe não poderia ter filho, e Deus, através do Espírito Santo, concebeu a mãe daquele moço, e ele foi usado grandiosamente na obra do Senhor, inclusive juntamente com Jesus Cristo Nazareno. João Batista está em mais um daqueles cultos, quem sabe fosse um culto de sexta-feira à noite ou domingo à tarde, não interessa o horário, mas eu tenho a certeza que era um culto daqueles que todo pentecostal gosta. Todas as pessoas que são nascidas do Espírito Santo gostam de um tipo de culto daquele. E a Bíblia fala que João estava ensinando na beira do rio, não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas tinha voz de homem, voz de arauto do Evangelho, porque ele tratava da sua garganta. E João começa a pregar falando de Jesus Cristo, que viria aquele que ele não tinha sequer a autoridade de desatar as alparcas do pé dele, ele não tinha autoridade sequer de soltar as sandálias do pé dele. E João Batista era um homem completamente cheio da presença de Deus. Ele não estava relatando sobre um extraterrestre, ele não estava relatando de um ser humano normal, ele estava relatando daquele que veio para tirar o pecado do mundo, um homem que era 100% homem, um homem que era 100% Deus, a qual destituiu de todo o seu trono, desceu nessa terra para salvar eu e você, porque a graça do Senhor é que nos dá o passaporte para a salvação e uma vida de felicidade vindoura para nós. João Batista está no meio do culto e de repente aparece uma pessoa. E João Batista, como ele era movido pelo Espírito Santo, ele para o seu culto e fala: eis o Cordeiro de Deus. Ele relata que estava chegando na face da terra Jesus Cristo Nazareno para se cumprir o batismo segundo estava escrito no livro de Isaías. E então Jesus Cristo vai até a margem do Jordão e é batizado por João Batista, a qual ele nem queria batizar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo ele insiste muito: não, João, é necessário eu ser batizado para que se cumpra toda a Escritura, para não falhar nada. Jesus Cristo ele não gosta das coisas a só 99%. Com Deus ou é 100% ou não é nada. Satanás que gosta das coisas bagunçadas de qualquer maneira. O Espírito Santo, Jesus Cristo em Deus, quando ele trabalha na vida de alguém, é com certeza para ser vitorioso. Não é para dar mais para lá do que para cá. É uma certeza mais do que absoluta que a vitória já é garantida por Jesus Cristo Nazareno. E então acontece o fato do batismo.
E eu falei que o mundo era pentecostal, e você me pergunta por que eu respondo. O Espírito Santo ainda não tinha descido na terra da forma que desceu. De repente, quando Jesus Cristo entra nas águas, João Batista pega nele, vai dar um caldo nele, como se diz no Brasil, vai afogar, vai matar o velho homem. Apesar de Jesus Cristo não ter velho homem, uma coincidência não, cristocidência. Jesus Cristo não tinha velho homem para morrer, mas deixou um exemplo para nós que o velho homem não pode estar ativo na nossa vida. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia no passado. E quando eu conheci a verdadeira palavra chamada Bíblia Sagrada de Jesus Cristo, e então ele pega e toma um grande banho e volta para cima. Ao acontecer essa situação, Deus dá um brado de cima e fala: eis o meu filho a quem eu me comprazo. E então o Espírito Santo vem voando de uma forma ameiga, uma forma gostosa, no jeito da pomba, e vem e pousa sobre o ombro de Jesus Cristo, simbolizando que também o Espírito Santo estava com ele. E então começa o culto pentecostal na face da terra. E aí, Jesus Cristo é batizado, sai das águas e vai fazer a sua caminhada. Passa esses dias, passa um dia, Jesus Cristo volta novamente. A Bíblia fala que no dia seguinte, Jesus Cristo voltando para aquele local, novamente a personalidade de Jesus Cristo é contestada como o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava caminhando, não sei aonde, a Bíblia não relata, não posso dizer se era na beira do Jordão, se era na beira de uma casa, mas fala que Jesus Cristo estava caminhando e João Batista dá um brado: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele dá esse brado, dois discípulos começam a acompanhar Jesus Cristo Nazareno. Quando eles já começam a acompanhar, um deles tem a vontade de conhecer quem era aquele homem, André. André tem vontade de conhecer e ele pergunta quem é e fala: mestre, aonde você está? E Jesus fala: siga-me, então verás aonde eu estou. Então André sai e vai ter aonde Jesus Cristo está. A Bíblia fala que era por volta mais ou menos das 4 horas da tarde. Não sei o que aconteceu naquele encontro de André com Jesus Cristo Nazareno, mas André ficou de uma forma tal que ele vem falar com o seu irmão Simão Pedro. Ele vem falar daquilo que Jesus Cristo tinha falado, feito na vida dele, e então ele pega e fala, e Jesus Cristo também tem um encontro na vida de Pedro, e muda o nome dele, que o nome dele era Simão, passa a se chamar Ceifas, traduzido do grego, chamado Pedra. Mais um para a caminhada e jornada de Jesus Cristo. E então a Bíblia fala que passou-se mais um dia. Jesus Cristo Nazareno vai andando. Ele recebeu um convite de um casamento. Casamento é sinônimo de alegria, festa, gozo. É o sinônimo de uma mulher que almejou a sua vida inteira encontrar o homem perfeito. Não existe um homem perfeito, infelizmente, só Jesus Cristo. E então ela acha que ela vai encontrar aquele homem que vai trazer felicidade para a vida toda. E ela resolve se casar e envia um convite para Jesus Cristo e os seus discípulos. Jesus Cristo estava mais ou menos perto do Jordão e ele é convidado para um casamento na Galileia, Caná da Galileia. E então passa-se o segundo dia. Jesus Cristo Nazareno, ele se encontra mais uma vez com outro discípulo, chamado Felipe. Só que esse discípulo ele foi chamado por Jesus Cristo. Jesus Cristo encontra com ele e fala: Felipe, segue. E Felipe segue Jesus Cristo Nazareno. E chega naquele momento, a Bíblia não relata mais o que acontece com Felipe. De repente, Felipe ficou de uma forma tal que ele fala: olha, encontramos Jesus Cristo Nazareno. Olha, nós encontramos o homem que faz coisas maravilhosas. Ele não tinha encontrado um ser humano normal, tinha encontrado o Deus que criou os céus e a terra. Felipe, ele fica de uma forma excêntrica também, e
isso para o seu irmão chamado Natanael. Segundo o que está escrito em João, Mateus, Marcos e Lucas, chama ele de Bartolomeu. Bartolomeu tem o seu nome chamado por isso, que significa dom de Deus. Bartolomeu, a Bíblia não relata quem era esse homem, não fala muita coisa dele, você não encontra muitos relatos dele. Esse homem estava em sua casa, o seu irmão vem ter, o irmão em Cristo Jesus vem ter encontro com ele e fala: olha, encontramos o Galileu, encontramos o Nazareno, encontramos aquele que nós procurávamos. Olha, eu descobri aonde está aquele homem especial que Isaías falava que ele viria e tiraria todo o pecado do mundo, sofreria todas as pisaduras por nós e todas as maldições seriam lançadas nas costas dele. Só que Bartolomeu ele não está na mesma perspectiva que Filipe está. Filipe está alegre porque ele encontrou aquele que traria salvação para a vida dele, mas Bartolomeu ele está de uma forma completamente diferente de Filipe. A Bíblia fala que quando ele fala isso, Bartolomeu, a primeira coisa que ele faz é ter uma atitude racista, ter uma atitude preconceituosa. Quando Filipe fala para ele que encontramos Jesus Cristo Nazareno, ele fala: pode vir alguma coisa de Nazaré? Ele está dizendo que ele não aceita essa solução que está vindo de frente com ele. Ele está tendo uma atitude preconceituosa, não está tendo aquela atitude de um verdadeiro cristão, porque ele era leitor da palavra do Senhor. Ele era um vasculhador de todas as coisas, segundo os profetas profetizavam e escreviam. E Bartolomeu ele tem essa atitude e com isso ele fica triste. Ele fica cabisbaixo, continua naquela situação precária, ele não sabe o que há de vir na vida dele, porque ele está passando por uma crise emocional. Bartolomeu ele está passando por uma situação a qual todo cristão na face da terra passa um dia ou há de passar, um momento que a angústia fala mais alto que a alegria. Ou será que eu estou falando com pessoas 100% alegres a todo momento? Bartolomeu, ao ele fazer isso, o seu irmão lhe convida: venha e veja, vamos lá ver esse homem que eu estou lhe falando. Eu não sei qual foram as palavras que Filipe falou para ele, eu não sei qual tipo de palavra que fez com que Filipe convencesse Bartolomeu a sair de onde é que ele estava para poder ir de encontro com Jesus Cristo, mas eu tenho a certeza absoluta que as palavras que Filipe falou eram palavras de vida para locomover um coração triste. Por isso eu quero falar para você nessa noite que você tem o dom de Deus de alegrar corações que já estão mortos. Dentro de você tem a porção do Espírito Santo do Senhor que vai trazer vida para alguém. Glória a Deus. E então, Bartolomeu ele resolve dar um crédito para Filipe e sai de onde ele estava e vai ter de encontro com Jesus Cristo. E quando ele encontra Jesus Cristo Nazareno ele tem uma ação completamente diferente daquilo que Bartolomeu faz. Jesus Cristo, ao ver Bartolomeu, fala: eis aí um israelita que não se encontra mentira. Eis aí um israelita verdadeiro. E Bartolomeu fala: de onde tu me conheces? Isso aqui tem uma coisa interessante, porque Bartolomeu ele era assim israelita. Só que tem uma coisa que nós não prestamos atenção. Você pode ter qualquer tipo de nacionalidade, mas não quer dizer que você tenha que gostar da nacionalidade que você tem.
Se você olhar na história da Síria, muitos sírios estão fugindo do seu país porque já não estão mais aguentando o tipo de coisa que está se passando lá. Eu vou dar só um exemplo. As mulheres na Síria, elas são violadas pelos seus próprios companheiros ou por alguns amigos seus do seu lar, ou coisas do gênero, primo, parente, qualquer coisa desse nível. E quando elas são violadas, elas pegam e fogem para a sua casa. O próprio violador pega soda cáustica, joga na cara dela para poder marcar ela que ela foi violada. O seu marido, sabendo disso, ao invés de dar parte na polícia, não, ele expulsa a mulher de casa. A mulher fica com sua cara toda deformada e então ela é expulsa da sua aldeia, a qual ela não fez nada para remerecer aquilo, mas o seu marido não aceitou ela sendo daquela forma. Criou-se então uma entidade para cuidar dessas mulheres. São milhares e milhares e milhares de mulheres que são violadas nesses países. Estão jogadas soda cáustica nelas viva. Eu cheguei a ver vários e vários rostos na internet. Vi um relato de uma que diz ela que a face aqui em cima da testa, quando começou a cair a soda cáustica, ela começou a sentir o seu rosto escorrer vivo e o sangue descendo junto com o líquido que foi jogado na cara. E ela vive, ela continuou sentindo aquilo e o seu rosto foi caindo. Segundo ela relatava, ela teve que segurar o seu rosto para ele não se desfazer todo. Quando criou então essa entidade para poder defender essas mulheres, a primeira coisa que elas fizeram foi reivindicar a sua nacionalidade. Elas não queriam mais fazer parte do país a qual elas eram, ou faziam parte. E então Jesus Cristo, quando faz isso, ele sabia com quem ele estava falando. Jesus Cristo Nazareno, ele tem uma visão mais aguçada que a minha e que a sua. Todas as vezes que você enfrentar uma dificuldade, infelizmente a nossa visão ela está limitada somente para aquilo que nós estamos vivendo. Todas as vezes que eu e você passar por um momento de tribulação, nós só iremos ver aquele momento. Mas Jesus Cristo Nazareno, ele vê aquele momento, o momento que virá e o momento que já foi passado, porque ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele conhece o começo da sua história e também conhece como vai acabar a sua história, porque ele estava na criação do mundo. Ele não é Deus que deixa ninguém desamparado. Pode uma mãe se esquecer de amamentar um filho, mas todavia eu não me esquecerei de vós. Aleluia! E continua o diálogo. Um homem que estava completamente sem perspectiva de vida, sem vontade de viver. A Bíblia fala que quando Bartolomeu faz essa pergunta, Jesus fala: antes de Filipe ir falar com você, eu te vi assentado debaixo da figueira, a sombra da figueira. Eu quero que ele fale uma coisa que toda vez que estiver ligado à figueira dentro da Bíblia significa um começo de uma etapa e fim de uma outra etapa. Quem já ouviu falar da parábola da figueira? Jesus Cristo Nazareno, quando está falando da figueira, ele fala: olhai para o exemplo da figueira. Todas as vezes que os seus talos começarem a ficarem duros, as suas flores começarem a saírem e as suas flores começarem a ficar fortes, é sinônimo que o verão está chegando. Assim é a vinda do homem, o filho do homem, Cordeiro de Deus. Ele está falando sobre a vinda dele, está falando sobre um princípio de uma etapa, final dessa etapa e o começo de uma outra etapa. Todas as vezes que você começa a ler sobre figueira, você encontra uma pessoa vivendo uma etapa que vai começar para melhor. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Quem nunca ouviu falar do homem que subiu na figueira brava? Estava vivendo uma vida pecaminosa, completamente destruída, uma vida sem nexo nenhum, não sabia o que iria acontecer com ele no dia de amanhã, até ele encontrar uma figueira, subiu lá e ele encontra quem? Jesus Cristo Nazareno.
vida de Zaqueu. Mudanças, etapas. Segundo os historiadores, alguns falam que Bartolomeu gostava de sentar abaixo da figueira para poder ler. Homem que gostava de ler a palavra do Senhor. E então Bartolomeu, quando estava naquele local, relatam eles que ele gostava de desfrutar do momento. Mas isso não tem cabimento. Porque Bartolomeu, quando ele começa a ter um diálogo com Jesus Cristo, antes dele falar com Jesus, ele tem uma atitude áspera. Ele tem uma atitude que ninguém aceita, repudial, uma atitude de pessoas que não conhecem o verdadeiro Jesus Cristo Nazareno. Ele tem uma atitude que não é aceitada no meio do Evangelho. Até quando ele encontra com Jesus, aí ele muda a sua atitude. Ele muda a forma que ele pensava. A Bíblia fala que Bartolomeu, ele reconhece Jesus Cristo como Rabi. Versículo 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Passamos a uma outra etapa. Passou a figueira, passou o ciclo. Entramos em um novo ciclo, entramos em um novo tipo de viver. Passamos uma situação que nós encontramos um homem que não tinha vontade de viver, um homem que não tinha como ele encontrar o seu futuro, um homem que estava cabisbaixo, um homem que estava triste, sentado abaixo de uma figueira, ainda não tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas quando alguém convidou ele para poder vir onde é que Jesus Cristo estava, ele passou da etapa para melhor, ele mudou da forma que ele falava, ele começa a falar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando ele encontra o Nazareno, ele fala: tu és o rei de Israel, tu és o rei de Israel. Ele muda a conversa dele porque ele encontrou o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele encontrou Jesus Cristo Nazareno. Louvado é o nome dele, glorificado é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só que para isso ele teve que ter muitas atitudes. Não foi muito fácil. Nós, como cristãos, chegamos a uma certa situação da nossa vida que nós acomodamos. Tudo está bom. Começa a ficar tudo tranquilo. Aceitamos qualquer coisa. Não sabemos se aquilo que está vindo é da parte de Deus ou se é da parte de Satanás. Chega situações da nossa vida que nós não queremos mais encontrar com o problema porque nós temos medo daquilo que vai acontecer, não sabemos se nós vamos ser vitoriosos ou não, não entendemos como é que nós vamos sair do dia da manhã, porque nós entramos em um comodismo cristianismo. Um comodismo na qual ele traz só aquelas coisas que nós queremos, mas não aquelas coisas que Deus realmente quer para nós. Nós, como cristãos, deveríamos ser exemplo muitas das vezes. Quem aqui nunca viu um cristão reclamando da vida? Quem aqui nunca viu um cristão falar que está mal, que está isso, que está aquilo? Quando ele deveria estar falando assim: não, graças damos ao Senhor por estar passando por essa situação. Mas não, fala ao contrário. Bartolomeu, a Bíblia não relata que ele falava essas coisas. A Bíblia não relata. Mas quando você começa a ler, a esquadrinhar exatamente, quando você abre o seu versículo 46, que ele fala: pode vir coisa boa de lá. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando eu estou alegre, tudo vai bem. É ou não é verdade? As minhas palavras são boas. As minhas palavras são palavras de vida. As minhas palavras são palavras gostosas, como favo de mel. Como o provérbio diz: palavras doces são como favo de mel que alegra o espírito e acalma a alma. Porque estamos alegres. O problema é quando nós estamos moribundos com a vida. O problema é quando nós defrontamos um problema maior do que as nossas capacidades de enfrentá-lo. O problema não é quando eu estou aqui todo sorridente, dando glória a Deus, levando o meu braço e falo aleluia, e faço isso e falo aquilo. O problema é quando nós saímos da igreja, vamos para o nosso lar e encontramos situações que nós deveríamos enfrentar de peito aberto, confiando na vitória, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus, mas nós não acreditamos nisso e nos
prostramos diante do problema. Mas deixa eu lhe falar nessa noite, eu vou profetizar na sua vida que Deus vai restituir a sua força. Deus vai voltar a dar força para você. O problema até pode vir de frente para você, mas ele vai tombar em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu não sei de que forma que você chegou até aqui dentro da igreja. Eu não sei se você estava sentado abaixo de uma figueira, ou de uma laranjeira, ou de uma macieira. Eu não sei debaixo do que você estava sentado. Mas nessa noite você vai sair daqui debaixo das asas do Espírito Santo do Senhor. Nessa noite você vai sair daqui debaixo da presença de Deus. Você vai sair daqui coberto pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno. Você não vai sair da mesma forma que entrou, porque Jesus Cristo Nazareno já está aqui dentro. Aleluia! Atitude, cristão. O problema vem de frente e nós começamos a ter medo, começamos a recuar, começamos a voltar para trás, começamos a dar passos para trás, começamos a ter medo daquilo que está vindo, e nós esquecemos que quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Esquecemos que quem nos vai garantir a vitória não é o nome de Tiago, é o nome de Jesus Cristo Nazareno, o nome que está acima de todos os nomes. Você sabe o que significa o nome Jesus Cristo Nazareno? Eu vou explicar o que significa. Imagina você, o homem mais rico do mundo, chegar até na sua beira, te dar um cheque assinado por ele em branco e falar: coloca os números que você quiser, acrescenta o tanto de zero que você encontrar espaço aí. E você olha para aquilo, aí analisa a sua vida andando de carro velho, sapato furado, sem perfume, em casa não tem comida, você está passando a situação, luz atrasada, água atrasada, o banco está cobrando a renda, e você começa a analisar aquilo tudo, vê que tem um cheque em branco que você pode colocar milhões, e você pega e coloca 100 euros no cheque. Não, eu preciso só de 100 euros. Me dá só 100 euros, que 100 euros vai resolver a minha vida. Eu vou pegar os 100 euros e vou pagar todas as minhas dívidas. E quando a dívida voltar de novo, eu vou me matar. É isso que você está fazendo com o nome de Jesus Cristo. Ele falou o seguinte: pedi, dá-se-vos-á. Lá em Jeremias. Aí ele cai cá para o Novo Testamento. Vós pedis mal, porque não sabeis pedir. Aí ele fala: pedi tudo em meu nome. Encontramos a situação, a doença bate na porta de casa, nós procuramos tudo quanto é tipo de coisa para poder curar a doença, mas esquecemos de pedir no nome de Jesus Cristo. Chega uma situação na nossa vida, nós estamos tendo um problema conjugal, estamos tendo um problema com o irmão, com o primo, parente, não sei com quem, e nós pegamos e começamos a falar com um amigo: olha, arruma uma situação para mim poder conversar com meu irmão, arruma uma situação para mim poder falar com meu marido, arruma uma situação para mim falar com a minha esposa, porque nós estamos passando por um problema, mas ele esquece de pedir em nome de Jesus Cristo. Ele se esquece que ele tem um cheque em branco em mão, que somente basta ele colocar aquilo que ele quer, porque já está assinado lá em cima com o sangue do Cordeiro. Ele se esquece que aquele que vai dar a vitória para ele foi aquele que venceu a morte, está sentado à destra de Deus Pai, aonde os anjos adoram o nome dele. Ele se esquece da capacidade do Deus que está do lado dele, e ele começa a se esquecer do nome que está acima de todos os nomes. Misericórdia. Nós pensamos, muitas das vezes, que Deus ele é cego, surdo e mudo. Nós pensamos muitas das vezes que nós servimos um Deus pregado ainda numa cruz. Não, Tiago, eu não penso isso não, pensa assim. Pensa assim, eu te garanto, certeza absoluta, e nem convivo com você para te garantir que você pensa que o seu Deus ainda está pregado na cruz. Como, Tiago? Simples. Em meio a uma situação controvérsia, imagina você está na sua casa, de repente levanta uma tempestade, um redemoinho, Satanás começa a fazer
as coisas dele, começa a fazer as tramóias dele, e de repente você se depara com um turbilhão passando de frente pela sua vida. Como assim, diabo? Eu lhe explico. Imagina você quando chega uma notícia ruim na sua casa. Você dá graças a Deus pela notícia ruim? Antigamente, quando chegava um telegrama na casa da pessoa, ou era cobrador, ou era morte. Há mais ou menos 50 anos atrás, 60 anos atrás, toda vez que o carteiro chegava na porta da casa da pessoa, ele começava a tremer de medo. Porque era sinal que ou alguém viria tomar tudo o que ele tinha, porque o Estado tinha criado uma nova lei, iria roubar tudo o que ele tinha aqui da Europa, ou então algum familiar de muito longe morreu e a carta demorou séculos e séculos para chegar na casa dele, e ele só ficou sabendo da morte quando o carteiro chegou lá e entregou a carta para ele. Muitas das vezes Satanás envia os carteiros dele. Estamos no nosso trabalho, de repente levanta uma coisa que nós não sabemos, do nada começa a levantar-se um alvoroço todo, e nós olhamos para aquilo e nós não conseguimos distinguir se é Deus que está conosco ali naquele momento, ou se é a atitude de Satanás para poder destruir a nossa fé, e ainda mesmo assim nós não agradecemos a Deus por estar passando por aquilo. Porque a Bíblia fala que quando a mulher de Jó queria apedrejar a mulher a Deus, quando queria amaldiçoar Deus, Jó vira e fala para ela: o bem de Deus tu aceitaste, mas o mal tu não queres aceitar? Nós achamos que o nosso Deus é um Deus que está ainda agarrado a uma cruz, que os pregos conseguiram parar em ele, que as 5 feridas que Jesus Cristo teve, uma na cabeça, 2 no pé e 2 nas mãos, conseguiram segurar ele na cruz do Calvário. E nós pensamos que Deus não conhece aquilo que nós estamos passando. Deixa eu lhe falar uma coisa: quando Bartolomeu chegou até Jesus Cristo, Jesus já sabia que ele estava debaixo da figueira. Eu quero falar para você que antes de você chegar aqui dentro, Deus já sabia a situação a qual você estava passando. Ele conhece aquilo que você está passando. Ele não deixou você de lado, ele não esqueceu o seu nome, até porque o seu nome está gravado na mão dele. O seu nome está escrito no livro da vida. Jamais, mas jamais ele vai esquecer o seu nome, porque o seu nome está no livro da vida. Mas Tiago, está difícil. O governo está arrumando uma situação que está tirando a minha aposentadoria, está tirando o meu salário, o IRS está crescendo a cada dia mais, o IVA está subindo de 22 para 23, daqui a pouco vai para 25, daqui a pouco vai para 30%, daqui a uns anos nós não sabemos como é que vai acontecer, Tiago. Você está falando isso muito bem, mas só que parece que você não vê a realidade do país. Vou relatar para você a realidade que Jesus Cristo passava. Quando Jesus Cristo nasceu, um rei resolve acabar com a natalidade masculina no país chamado Israel. Fala o seguinte: olha, rei, vai vir aqui um moço, vai vir para essa terra, dizem que ele vai ser rei. Então aquele rei se sentiu anulado, porque o reino dele estava sendo cutucado. E então ele fala o seguinte: mata todos os homens que começarem a nascer. É homem, passa a espada logo no parto. A Bíblia fala que não sobrou um menino naquele tempo, a não ser Jesus Cristo Nazareno. E Jesus Cristo, ele sai do seu país, imigra, vai para um outro lado, não nasce no seu país, nasce em uma situação complicadíssima. Segundo as palavras do Senhor, nasceu em um berço de uma manjedoura, onde os animais comiam ração. Ele não nasceu em uma cama do hospital, ele não nasceu em um hospital particular, ele não nasceu dentro da sua casa, como estão sendo feitos nos dias de hoje. Ele nasceu no meio dos animais, mas mesmo assim ele ainda foi motivo de glória. Deixa eu lhe falar, de repente, quando ele nasceu, a Bíblia fala que nasceu o Salvador. E quando a Bíblia relata que nasceu o Salvador, 3 reis estavam andando pelo local qualquer, e de repente Deus desceu na terra e falou: olha, segui a estrela que eles levará ao aquele que nasceu para tirar o pecado do mundo.
O seu pai era carpinteiro. Carpinteiro nunca foi uma boa profissão. Nunca foi profissão que te dá muito dinheiro. Mas mesmo assim, Jesus Cristo Nazareno, ele continua na labuta de todos os dias, caminha, ajuda o seu pai. A Bíblia fala que gostava de estar junto com o seu pai, porque ele teve ensinamento de seu pai. E todos os anos, Jesus Cristo subia até Jerusalém com o seu pai e a sua mãe para ouvir o ensinamento do rabino. Jesus Cristo estava passando por uma situação complicadíssima voltada para a religião. Eles estavam vivendo uma situação que os gregos queriam acabar com todos os judeus, e os judeus estavam com a briga com os gregos, e os romanos estavam tomando posse das terras israelitas. A situação não estava fácil para ninguém naquele tempo. Para você ter uma ideia como Jesus Cristo cresce, antes dele começar a anunciar o seu reino, João Batista foi decapitado porque ele estava falando a verdade. Ele prega para Herodes, que estava vivendo com uma demasia com a sua mulher chamada Herodias, que nem era a sua mulher, era a mulher do seu primo. E João Batista prega a verdade, e a sua cabeça é pedida em uma bandeja de prata. Você fala assim: não, Tiago, mas naquele tempo não se matava. Não se matava, trucidava as pessoas, era cerrado ao meio. Jesus Cristo estava passando por uma situação complicada, igual nós passamos: perseguição religiosa, falta de dinheiro para aqueles necessitados, aqueles que tinham dificuldade ficavam jogados ao lado. Quer ver um exemplo? O cego, Bartimeu, os paralíticos, os leprosos estavam todos jogados no tanque de Betesda, mas Jesus Cristo não se esqueceu de nenhum deles, até porque foi curar o paralítico lá no tanque de Betesda. Por isso eu lhe falo, o tempo que Jesus estava vivendo é exatamente o mesmo tempo de hoje, mas nem por isso ele deixou de glorificar o nome do Pai, nem por isso ele viu a situação, ele olhou para cima e deu graças a Deus, porque ele estava no cume do alteiro voltado com Satanás, porque Satanás queria acabar com a vida dele, e ele falou: não posso me curvar diante de você. Não posso me curvar diante da situação. Tem reino? Tem. Vida boa? Tem. Mas o melhor é o que há de vir. O melhor não é aqui. Jesus Cristo disse que aquele que ganhar a vida aqui, perdê-la-á. E aquele que perder, achá-la-á. No livro das Bem-aventuranças, eu não encontrei nenhum versículo falando sobre aqueles que estarão alegres nessa terra. Não tem nenhum versículo que fala daqueles que se alegrarão nessa terra. Ele só fala: bem-aventurados sois vós que sofrerão aflições pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós que sereis caluniados pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós que serão perseguidos, maltratados e caluniados para o meu nome. Não tem versículo falando que é para ser alegre nessa terra. Mas atenção, você pode ser alegre também, porque Ele também é o Senhor galardoador daquele que merece. Mas Ele dá o galardão para aquele que merece. E então, Natanael, Bartimeu, reconhece Jesus como rei. E Jesus corrige ele. Jesus não deixa as coisas de qualquer maneira. Ah, Senhor, tu és o Senhor dos exércitos, tu és rei de Israel. Ah, agora você fala que eu sou rei de Israel? Só porque eu falei que você estava debaixo da figueira? Versículo 50. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira. O nosso problema é que nós só reconhecemos Deus depois que nós vemos as nossas dificuldades. E quando tem dinheiro na conta, não tem Deus. Eu já ouvi várias pessoas falar que o Deus dele é o dinheiro. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. Várias pessoas falar. Eu já ouvi pessoas falar que o Deus dele é a saúde dele. Eu já ouvi pessoas falar que o Deus dele é o carro que ele tem. A saúde acaba, acaba o Deus dele. O dinheiro acaba, acaba o dinheiro dele. E aí sabe o que acontece? Eles se lembram do verdadeiro Deus.
reconhece que tem um outro Deus verdadeiro. Um outro não, que tem um Deus verdadeiro. Quando ele está numa maca de hospital, quando é diagnosticado uma situação a qual os médicos não dão mais volta na situação, aí ele vai recorrer a quem? A fé. Aí ele procura outras formas, uns vão em curandeiros, outros vão em bruxos, outros vão em adivinhos, mas depois que ele corre isso tudo, é que ele vem procurar Jesus Cristo Nazareno. Eu conheci uma pessoa que ela não poderia ter filho. Foi em orador. Orador do Brasil não é orador, é aqueles que pegam naquelas folhas do mato, coloca numa água lá meio estranha e começa a fazer reza em cima da pessoa. É chamado rezendeiro, orador. E ele pega, vai até lá pedindo para poder engravidar ela, a pessoa. Chegou lá, não conseguiu, foi até a medicina tentar fazer aquele tipo de inseminação artificial, tentou e não conseguiu. Aí depois chegou os médicos e falou assim: olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Infelizmente vocês não podem ter filho porque a sua mulher não tem condições, o útero dela não suporta ter filho, ou é o filho ou é a vida dela. Quando chegar no dia do parto vai morrer. O menino está cantando até hoje e a mãe está dando glória a Deus até hoje. Só que o problema é que procuraram Jesus Cristo lá no final. Nós procuramos Jesus só no final da nossa história. Eu conheci um caso de um moço. Ele bebia, fumava e fazia tudo e mais um pouco, nossa, destruía aquilo que Deus deu para ele. Aí quando foi diagnosticada a cirrose na vida dele, já estava em estado avançado, estava destruindo completamente o fígado dele, já estava destruído, e ele foi para a cama, caiu no UTI, e quando ele chegou no final da vida dele, ele pediu um pastor para chegar lá e orar pela vida dele para ele ser salvo. Deus salvou? Salvou. Eu acredito que Deus salvou. Mas procurou Jesus só no finalzinho. E nós, quando encontramos um problema diante da nossa vida, nós pensamos em tudo. Arrumamos a situação, pensamos, fazemos na ponta da caneta: vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho que fazer dessa forma. Só depois que nós lembramos de dobrar o joelho e ter um particular com Deus. Mas eu quero abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais nessa noite. Não espere você ficar debaixo da figueira. Dê um passo, vá conhecer Jesus Cristo. Não, Tiago, eu sou evangélico, eu já estou na igreja há 10 anos, meu amado. Nós podemos ter 20 anos de cristianismo, 30 anos de cristianismo, mas isso não garante salvação para ninguém, porque a salvação ela é ganhada no dia a dia. Tiago, você está falando uma coisa que eu não estou entendendo, porque é o seguinte: eu já declarei o nome de Jesus Cristo como meu único Salvador. Tudo bem, maravilhoso, você já declarou, mas a salvação vem pela fé. Se você chegar no momento e começar a desacreditar em Jesus Cristo, seu nome sai do livro da vida. Se você deixa a sua fé ser ofuscada, você passa a desacreditar em Jesus Cristo. E é por isso que você vê pessoas se desviando de Jesus Cristo, porque deixou de acreditar nele, porque está sentado debaixo da figueira, está à mercê da situação. Só que Deus vai levantar um Filipe na sua vida. Deus vai levantar aquele que conhece a verdade. E a Bíblia relata que depois disso, Bartolomeu saiu de Israel. Foi um dos discípulos que estava na descida do Pentecoste. Segundo os leitores e historiadores, ele começou a pregar na antiga União Soviética, Rússia, Eslovênia, Eslováquia, aqueles países, um pedaço da Índia. Formou várias e várias igrejas. Sabe qual foi o fim dele? Crucificado de cabeça para baixo. Antes disso, sofreu 4 apedrejamentos. Antes disso, foi cerrado alguns pedaços dele. E depois disso tudo, foi crucificado de cabeça para baixo. Você
está vivendo um evangelho muito bom aqui em Portugal. Nós estamos vivendo um evangelho que não tem perseguição. Se você sair nas ruas e proclamar Jesus Cristo Nazareno, ninguém vai lhe fazer mal. Aí você sai daqui e vai para o Estado Islâmico. Os xiitas estão matando o povo que não acredita em Maomé. E nós estamos ficando na nossa boca calada e não estamos falando de Jesus Cristo. Nós não estamos sendo Filipe para a vida de ninguém. Estamos sendo Bartolomeu sentado debaixo da figueira, esperando alguma coisa acontecer. Fica de pé que o tempo já foi. A forma que você entra pode ser a mesma forma que você sai, mas também pode ser uma forma diferente. Você pode ter entrado aqui meio triste. Eu passei uma situação no meu trabalho, eu sofri isso, aquilo, aquilo outro. Na minha casa eu passei por isso, por aquilo outro. Cheguei aqui hoje, eu estava adorando a Deus porque o meu espírito necessitava, porque se fosse olhar pelas minhas forças carnais, eu não tinha forma de adorar a Deus, até porque eu nem tinha força. Tiago, talvez você não sabe, mas eu estou passando por uma situação de doença na minha vida, que a doença está ofuscando a minha fé. Eu não estou acreditando que o meu problema tem solução, eu não estou acreditando que Deus vai ter a capacidade de fazer. Não interessa da forma que você entrou aqui, mas você pode sair daqui nessa noite com a autoridade de Jesus Cristo Nazareno, pisando em escorpiões, pisando em cobra, expulsando demônio, profetizando na vida das pessoas. Você pode sair daqui nessa noite adorando o nome do Senhor através do seu louvor, salvando vidas, louvando o nome do Senhor. Você pode estar fazendo coisas que jamais você imaginou, ou você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Depende da sua vontade agora, não depende de mim. Eu já fiz a minha parte, já falei para você que o Rei dos Reis já está aqui dentro, já falei para você que Jesus Cristo Nazareno conhece aquilo que você está passando. Depende de você agora, ou você continua da forma que está, ou você muda a sua vida. Autoridade nós temos. Autoridade que não é reconhecida não é autoridade. Um juiz, se não for chamado de juiz no tribunal, ele é uma pessoa normal. Um policial, se não estiver fardado e estiver com um distintivo nas suas mãos, ele não tem autoridade, por mais que tenha farda. Porque se você for nas lojinhas, você compra farda de policial. O distintivo está com você. É a marca de Jesus Cristo. A autoridade está com você, o nome dele. Mas Tiago, como é que eu vou usar? Não sei como é que você vai usar, mas usa a sua autoridade. Usa aquilo que Deus te deu. Moisés precisou de um cajado para poder abrir o mar vermelho, porque ele não estava acreditando em Deus. Eu não sei se você precisa de um cajado também, mas se for necessário, o cajado vem para você também. Depende daquilo que você quer, depende daquilo que você necessita. Tiago, deixa eu falar para você. Olha, eu estou passando por uma situação que o homem já falou que não dá. O homem falou, mas Deus ainda está aqui dentro. Fecha seus olhos. Deus, o teu nome é agradecido dentro deste local. Ó Pai, perdoa tudo aquilo que nós fazemos, nós esquecemos daquilo que o Senhor tem poder para fazer nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, em momentos nós esquecemos o tamanho da sua glória. Em momentos nos esquecemos do tamanho do seu poder, da sua autoridade, nos céus, na terra e abaixo da terra, meu Pai. Deus, eu peço ao Senhor que nessa noite, se o socorro entrou aqui nessa noite como Bartolomeu, faça com que eles saiam daqui transformados. Faça com que eles saiam daqui reconhecendo que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Faça com que eles saiam daqui acreditando, tendo fé, para que o nome deles não saia do livro da vida, meu Deus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que a minha adversidade não venha me parar, que eu não venha ficar sentado, meu Pai, querendo de frente para o meu problema, para que eu possa, meu Deus, ter verdadeiramente um encontro com o Senhor, verdadeiramente ter um encontro com aquele que traz salvação. Meu Pai, eu peço ao Senhor que entra dentro do coração da sua igreja,
que entra, meu Pai querido, aonde a minha voz não consegue chegar, aonde o eco desse microfone não consegue entrar. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor entra dentro da particularidade de cada um, que o Senhor entra dentro, meu Pai querido, da necessidade e mostra para eles que o Senhor é um Deus que conhece a dificuldade do ser humano. Pai, eu peço ao Senhor, ensina-nos a usar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor, me dê condição, meu Pai querido, para poder ver a sua glória. Pai querido, o Senhor falou no seu livro de João, capítulo número 1, versículo 51, que os céus estariam abertos para nós, que os anjos desceriam e subiam, meu Pai, acima do Filho do Homem. Deus, nessa noite eu peço ao Senhor, abre o céu em favor dessa igreja. Pai querido, se for necessário, desce o Senhor na sua glória dentro desse templo. Pai, eu peço ao Senhor que a nossa fé não venha ser ofuscada. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a adversidade dos dias não venha tirar a autoridade do Teu santo nome na minha vida, meu Pai. Que Satanás não venha fazer nada contra a minha vida, meu Pai. Que eu venha viver verdadeiramente o Evangelho, meu Pai, que irá transformar a minha vida. O Evangelho que vai transformar, meu Pai querido, o meu viver. Que o meu vizinho vai ver o tamanho da sua glória. Que eu irei sair do templo do Senhor, do monte do Senhor, reluzente a sua glória, meu Pai. Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, aquele que entrou aqui cabisbaixo, pensativo, triste, meu Pai, moribundo com a vida, mostra para ele o tamanho da alegria que está por vir na vida dele. Mostra para ele, meu Pai querido, que o Senhor irá restituir tudo aquilo que Satanás tirou da vida dele, Pai. Pai, eu peço ao Senhor Jesus Cristo, eu peço em nome do Filho amado, o Cordeiro de Deus, que o Senhor transforme verdadeiramente as nossas vidas. Pai querido, que eu não venha me conformar com a situação que eu estou vivendo, que eu tenho forças para batalhar e tenho forças para adquirir coisas melhores da parte de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, concede graça, meu Pai. Concede, meu Pai querido, autoridade para os seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.